é muito interessante a gente usar a inteligência artificial, é a inteligência artificial preditiva, né? Você usar modelos preditivos do que vai dar certo, do que não vai dar certo, de uma série de coisas. Por que isso? Porque é uma premissa de growth marketing, né? Growth marketing é aquele marketing que atua exclusivamente focado na geração de demanda e no crescimento dos negócios, né? Ou seja, está olhando muito para vendas. É uma premissa que a gente teste as coisas rápido, né? E evolua rápido. Encontre, teste rápido, erre rápido, encontre o que funciona, o que não funciona, e assim siga. A inteligência artificial ela vai entrar nesse cenário, já está entrando nesse cenário, né, de uma maneira extremamente relevante, porque ela vai conseguir prever antes, né, o tipo de campanha que funciona, o que não funciona, muito rápido, e ela vai conseguir modular isso, ela consegue modular isso em tempo real. Eu vou dar um exemplo, né, antes da gente falar. Mas antes, na verdade, antes eu vou falar do SEO para o DEO, né? Porque esse é um ponto muito importante. Quando eu falei lá em cima, né, no primeiro slide, da mudança do comportamento do usuário, eu falei sobre uma das coisas que é o usuário ele não pesquisa mais da forma como ele pesquisava antes, né? Então, o marketing digital ele tinha um pilar muito importante que sustentava ele, que era o SEO, que nada mais é do que você tornar o seu site, o seu negócio relevante para os mecanismos de busca, como o Google, né? Então, a gente tinha um comportamento, até pouco tempo atrás, de pesquisar exclusivamente no Google as coisas, né? E a forma como a gente escrevia as coisas para pesquisar era diferente do que é hoje. A gente nem percebe essa sutileza, assim, a gente como usuário, né? A gente não percebe que a gente mudou o jeito que a gente pergunta as coisas na internet. Antes a gente fazia pesquisas no Google, então palavras-chave eram extremamente relevantes para a gente aparecer, né, ser ranqueado, tanto no Google Ads, como também de forma orgânica, nos mecanismos de busca. Isso mudou, né? Isso já mudou. As pessoas, na sua maioria, abrem majoritariamente, prioritariamente o ChatGPT para fazer pesquisa ao invés do Google. E isso muda completamente a forma como os negócios, os profissionais de marketing, as agências precisam pensar o SEO, que não é mais SEO, a gente chama de GEO, né? Que é os mecanismos de busca generativa, né? Otimizar motores generativos, né? Isso é o GEO. E como que a gente faz isso? Na masterclass que a gente fez, no workshop que a gente fez, eu e o Lucas, do meu time, meu sócio, no final do ano passado, a gente falou sobre construir uma página na Wikipedia, né, na Wikipédia, sobre o negócio. Então, se você tem um cliente ou se você tem um negócio e você precisa começar a fazer ele ranquear também no ChatGPT, o primeiro passo é você ter essa informação na Wikipédia, né? É muito importante. Mas existem várias outras coisas. Uma delas, por exemplo, é você ter uma área de FAQ, sabe, de perguntas e respostas. Uma área de perguntas e respostas mais densa, mais aprofundada possível do seu negócio, no seu site, vai alimentar os mecanismos de busca, porque é exatamente a forma como as pessoas perguntam no ChatGPT, né? O ChatGPT ele é muito mais uma conversa. Então você tem que produzir esse tipo de página no seu site. Além disso, produzir conteúdo com perguntas e respostas. Tanto nas redes sociais, como no seu próprio site, no YouTube, enfim, em todos os ambientes de comunicação da sua marca, produzir conteúdos de perguntas e respostas, né? De conversas. Isso vai alimentar os mecanismos de busca. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos falar sobre essa capacidade preditiva da inteligência artificial, e aqui eu vou aprofundar, vou pedir licença para vocês para aprofundar esse tema um pouco em uma jornada. Então, eu vou dar um exemplo, tá, de uma jornada de marketing, né, de uma campanha, na verdade, de múltiplas campanhas. Vou dar um exemplo do que a gente faz aqui na Rotearte, tá, pessoal? Para ser bem prático. Imagina, então, que a gente falou lá no começo, né, das múltiplas frentes. Eu tenho aqui o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. Então, eu tenho uma campanha rodando no LinkedIn, onde eu convido para uma landing page, para uma página, para as pessoas se inscreverem para eu vender um produto meu. Essa página, essa landing page, ela tem pixel de marcação lá, porque eu vou fazer também um remarketing no Instagram e no Facebook. Então, a pessoa que olhou ali a página, mas não se inscreveu, depois em um outro momento de navegação, quando ela estiver assistindo um jogo de futebol lá e navegando no Instagram, ela também vai ver um outro tipo de anúncio, com uma outra linguagem, e aí ela vai voltar para a minha landing page e talvez se inscrever. Percebam que para tudo isso acontecer, eu vou precisar ter duas coisas
técnicas rodando primeiro. A primeira delas é os criativos, né? Ou seja, os anúncios, os vídeos em que eu apareço ali oferecendo meu produto, as artes, né? Os criativos dos anúncios. A segunda questão técnica é os anúncios em si. Quem aqui já fez um anúncio, né? Já sabe como isso funciona, sabe que existe toda uma engenharia ali, né? Toda uma técnica para que você entre no Business Manager da Meta ou no LinkedIn Ads ali e configure os anúncios. Essa parte técnica, ela está ficando cada vez, o pessoal de tráfego que me perdoe, mas ela está ficando cada vez menos difícil, né? Menos difícil. Porque a própria inteligência artificial está conseguindo superar, né? Ou está conseguindo tomar toda essa engenharia, essa técnica, e vai conseguir configurar os anúncios para você ali. O que de fato a gente vê isso acontecer no dia a dia, assim, sabe? Rodando centenas de anúncios, assim, para dezenas de clientes e tal. O que de fato torna aquele seu anúncio o mais preciso possível para você conseguir os seus objetivos? O criativo, né? Então, o criativo ele é extremamente relevante, né? Gasta uma energia ali porque ele é importante. Como que a gente chega em criativos muito bons? Growth marketing, teste. Vamos rodar vários, vamos soltar 6 criativos ao mesmo tempo, 10 criativos ao mesmo tempo, ver os que estão performando melhor, aumentar o orçamento para os que estão performando melhor, os que estão performando pior a gente tira, coloca novos, faz mais testes e tal. Beleza? Essa é uma operação básica aí de anúncios, né? Como que a gente pode usar a IA nesse movimento? Eu vou dar o exemplo primeiro aqui, bem simples, para ajudar a gente com essa predição, né? A IA preditiva. Bom, eu posso ter uma maneira, o próprio Meta, Google já tem também as suas IAs embarcadas ali que nos ajudam a isso, mas eu posso ter uma maneira de que a minha inteligência artificial ela vai começar a observar, analisar dados, né, fazer uma análise massiva de dados, não só do que está performando melhor ou pior, mas quebrar isso, né, destrinchar isso em várias etapas, os 3 primeiros segundos ali, o que roda melhor, que tipo de mensagem, que tipo de, né, e ela pode retornar isso para a gente produzir novos e melhorando cada vez mais. Isso falando só que dessa etapa do anúncio para trazer o usuário para dentro de uma landing page. Agora vamos pensar na continuação dessa jornada. O usuário entrou na landing page, preencheu o formulário, foi para um time de pré-vendas, por exemplo. Esse time de pré-vendas, ele então, a partir do momento que preenche o formulário, vai para um CRM, né? Que é o sistema que vai fazer a gestão do que está entrando de leads ali. Esse CRM, ele vai ter ali a entrada de leads. Essa entrada de leads também pode já ser beneficiada com inteligência artificial. Duas formas. Primeira forma, um sistema de inteligência artificial ali, ele pode já entender as respostas que foram dadas nos formulários e já alocar o lead da melhor maneira possível, para o melhor pré-vendas possível, para o funil correto ali da sua empresa, do seu processo de vendas. Segunda forma, você pode ter um agente de inteligência artificial que vai responder esse lead imediatamente quando ele preencher o formulário e já trocar uma ideia com ele. Lembrando que aqui você vai precisar fazer testes e entender se não seria melhor um ser humano mesmo fazer essa interação ao invés de um agente. Depende muito do seu produto, do seu modelo de negócio. Beleza, entrou no CRM, a partir disso tem as tentativas de contato do indivíduo de pré-vendas para ele conseguir marcar uma reunião ou vender o produto. Vamos imaginar esse cenário. Existem outros cenários, você pode comprar direto do site, tal, mas vamos imaginar esse cenário que precisa de uma reunião para você vender o seu produto. Imagina que de um volume de leads lá, de 10 leads que entram, o indivíduo da pré-vendas ele consegue entrar em contato no primeiro dia com 4, no segundo dia com mais 3 e 3 se perdem completamente. Ele não consegue entrar em contato. O cara preencheu o formulário lá, mas depois não responde mais. Tá? Imagina que desses 7 que ele conseguiu contato, só 4, de fato, marcaram uma reunião, se interessaram e tal. Aí foi para uma reunião de vendas, né? Aí vai para essa reunião de vendas, acontece todo o pitch, você pode gravar essa reunião, você pode gravar, inclusive, a conversa no telefone do pré-vendas ou a conversa no WhatsApp e tal. Imagina que tudo isso, todos esses pontos de contato comerciais, de marketing, etc., podem alimentar uma inteligência artificial que vai entender com o volume, né? Conforme o tempo for passando e você for tendo várias pessoas entrando ali, pessoas que não entram, pessoas que
Aí tem a reunião de vendas, aí você, lá no CRM, você assinala se você vendeu, se você não vendeu, o motivo do por que não vendeu e etc. Imagina que uma inteligência artificial ela pode analisar completamente todo esse fluxo, desde o criativo, que chamou a atenção de uma pessoa, até a conclusão de uma venda ou de uma não venda, né? Ou de um cliente que não se interessou. Ela consegue analisar, inclusive, as conversas, né? Das reuniões, do WhatsApp, das ligações, etc. E encontrar padrões em tudo isso, né? Ela pode encontrar padrões do que funciona, do que não funciona, que tipo de criativo vai chegar para que tipo de cliente que realmente converte e tal. Com isso, você vai conseguir otimizar de uma maneira nunca vista na história, né, toda a sua produção e a sua direção de marketing e de negócios.